Olá pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre listas, tá? Uma lista você pode pensar como sendo um tipo de coleção, né? Onde você guarda vários valores em uma única variável, tá? E é bem interessante porque você pode guardar valores relacionados a alguma coisa agrupados através de uma variável só. Então aqui embaixo vocês têm duas variáveis, amigos e bagagem, sendo que na verdade dentro delas eu tenho três, né, valores para cada uma armazenados numa lista, certo? Então uma lista contém em uma variável do tipo lista você tem uma coleção de valores organizados, tá? Então a gente já pode ver que o que a gente já conhece em termos de variável, né, uma variável aqui tipo chamada x, que recebe um valor 2, é uma variável que guarda um valor inteiro. Tá? Quando eu coloco outro valor nela, isso não tem nada a ver com a lista. Né? Eu estou simplesmente fazendo uma sobrescrita em cima daquela variável x que já está definida e alterando o valor dela para o valor 4. Tá? Então isso aí não é lista. Tá? Agora, do mesmo jeito que a gente tem constantes numéricas, temos literais strings, né, constantes strings, a gente tem também as constantes do tipo list. Tá? Então vocês podem observar que aqui, ó, 1, 24 e 76, nós temos uma definição de uma constante, uma lista. Né? E essa constante do tipo list, ela tem três valores numéricos inteiros. Né? Você pode perceber que temos o colchete e as vírgulas, né, que separam os elementos entre si. Tá? E quando eu mando imprimir essa constante list, né, vai sair na tela justamente como está. Né? Abre colchete 1,24,76. Tá? Mas eu posso ter outros tipos de constantes do tipo list, como por exemplo uma lista de strings. Tá? Posso ter também uma lista que contém valores que a gente chama heterogêneos, de tipos heterogêneos, strings inteiros e ponto flutuante. Né? Então não é necessariamente obrigado a você ter todos os valores de um mesmo tipo, certo? Então isso é bem flexível e inclusive o Python permite que que a lista possa conter outras listas, certo? Então esse exemplo aqui ilustra justamente essa situação, onde eu tenho o primeiro elemento da lista com um inteiro, o segundo elemento não é um inteiro nem uma string, ele é uma lista. Uma lista que contém dois valores inteiros, o valor 5 e o valor 6. Ok? Então, se eu quiser imprimir, ele vai imprimir também mostrando que tem uma lista que contém três valores, sendo que o valor que está no meio aqui, né, é uma outra lista que contém dois valores. Ok? Bom, eu também posso definir listas vazias, simplesmente botando abre colchete e fecha colchete. Tá? E talvez vocês não tenham percebido isso nas aulas, mas a gente, ao fazer a demonstração de laço, tá, a explicação do laço for, nós já usamos a lista. Tá? Essa lista aqui, por exemplo, ela é uma lista com 5 valores, tá, decrescentes, partindo de 5 até o 1. Então, o que esse laço faz? É só lembrar, né? É um laço for que para cada iteração ele vai pegar um elemento da lista e atribuir a variável de iteração chamada i. Então, dentro de cada iteração eu vou ter um valor diferente para a variável i, que corresponde aos valores que estão dentro dessa lista. Então, inicialmente i começa com 5, depois com 4, depois com 3, depois com 2, depois com 1. Por isso, né, eu vou ter a impressão aqui, né, do que está no for, finalizando com esse último print aqui que ocorre depois do for, ok? Então, a gente já está usando lista e não sabia, tá? E vocês não sabiam, tá? Bom, como, né, vocês já perceberam, né, e já estavam usando lista sem saber, né, tudo isso tem uma motivação, porque o fato de o Python trazer esse laço for que facilita bastante, né, a navegação, porque eu não tenho que controlar a variável de iteração, tá? Na verdade isso tem um casamento, é por conta do casamento que o Python oferece entre o laço for e as listas, certo? Então, quando eu coloco aqui uma lista depois do in, ele vai pegar elemento por elemento da lista e automaticamente já vai atribuir a variável amigo. Tá? Então, eu tenho uma lista com 3 strings e esse for vai executar
3 vezes, um para cada elemento, né, da lista, ok? 3 vezes. Então ele vai imprimir Feliz Ano Novo, Joseph, Feliz Ano Novo, Glenn, Feliz Ano Novo, Sally, termina o laço e imprime o fim, ok? Bom, então vejamos, na verdade, se você for analisar a fundo, né, como é que é implementada a lista, vocês vão achar que ela é muito parecida com a string, né, porque a string começa com o índice 0 e vai até o índice tamanho -1. Tá? Então, se eu tenho uma lista com 3 valores, os índices da lista vão variar de 0 até 2. Tá? Então, amigos, aqui, ó, se eu quiser pegar o elemento que está na posição 1, para os iniciantes, aí vocês vão achar que eu estou querendo pegar o Joseph, né? Mas não é o que vai acontecer, porque lembre-se, começa do 0. Então, índice 1 de amigos, na verdade, é Glenn. Ok? Bom, uma coisa importante que vocês devem, né, ficar sabendo, que diferencia das strings, é que as listas são mutáveis, ou seja, elas podem ser modificadas. Tá? E strings não permitem, elas são imutáveis. Claro que eu posso mudar uma variável string para guardar outro valor string, fazer concatenações, extrair, como a gente viu lá, um slice, né? Ou seja, um particionamento de uma string, tá? Mas você não modifica a string original, você cria uma nova string e armazena na variável. Tá? Então, as listas, por outro lado, elas são mutáveis. Eu posso modificar, tá, qualquer elemento de uma lista substituindo ele por outro elemento. Tá? Então, vejamos aqui. Se eu tenho uma variável fruta e atribuo a ela uma string, e tento atribuir ao índice 0 uma letra minúscula B, o objetivo desse comando seria alterar de B maiúsculo para B minúsculo. Mas aqui não é uma lista, aqui é uma string. Então, strings são imutáveis. Portanto, 9 índice 0 receber um valor, ele não vai deixar, vai provocar um traceback, né? Ou seja, dizer que objetos string não suportam assignments, né, de itens, ou seja, não suportam atribuições de itens. Então, porque strings são imutáveis. Já se você fizer chamar um método de string, né, que transforme os caracteres para lower, na verdade ele está aqui criando uma nova string que contém os caracteres convertidos para minúsculo. E essa string que foi criada, ou seja, uma cópia da string original com os caracteres convertidos, ela vai ser atribuída à variável x. Tá? Então, print x me dá banana toda em minúsculo. Ok? Caracteres minúsculos. Já esse outro exemplo aqui, nós temos o que? Idades, é o nome da variável, está recebendo uma lista com 5 idades. Tá? Print idades, beleza, imprime aqui exatamente o que já está armazenado na string, não tem nada de novidade aí. Certo? Agora, diferentemente da string, eu posso fazer idades índice 2 e receber um outro valor. Vocês percebam que a sintaxe é muito parecida, né? Na verdade, é exatamente a mesma. Tá? Você usa o colchete e o índice dentro do colchete. Ok? Agora, eu não posso fazer isso com a string. Eu não posso usar do lado esquerdo da atribuição uma string, né, entre colchetes, porque você não pode alterar os caracteres de uma string. Ok? Já tratando-se de lista, isso é permitido. Então, o segundo elemento, na verdade, é o índice 2 da lista, vai receber o valor 28. Então, índice 2 é o 0, 1, 2. Então, eu vou mudar de 26 para 28. Está aqui, ó. Então, a lista fica 2, 14, 28, 41 e 63. Ok? Bom, aí tem algumas funções que a gente vai começar a ver que são interessantes, que, né, se usam em strings e que também servem para, por exemplo, para strings. Né? Então a função len, né, que vem na verdade length, né, de comprimento em inglês, tá? Ela dá para você o número de elementos, né, que estão contidos numa lista. Tá? Então len de x aqui, ó, dado que x é uma lista com 4 valores, vai me dar justamente o valor 4. Ok? Do mesmo jeito que se eu tiver uma string, né, que é aqui chamada comp de comprimento, tá? Não é comprimento, é cumprimento.
Tá? Olá, Bob é um cumprimento. Então, len de cump vai me dar quantos caracteres tem nessa string, né? Que seria olá, né? Tem 3 em olá, mas o espaço em branco, não esqueçam dele. E Bob com mais 3 caracteres. Tá? Então são 7 caracteres. Como está mostrando aqui. Ok? Bom, aí tem outra função, que é a função range, né? De faixa. Né? A função range, você dá um número e ele vai gerar para você uma lista de valores que vai de 0 até o valor passado para range menos 1. Repetindo, de 0 até o valor passado para range subtraído de 1. Então, se eu passo 4, vai 0, 1, 2, 3 e 4. Exatamente como está sendo mostrado nessa lista aqui. Ok? Beleza. Então, range junto com len vai me dar uma coisa interessante. Que eu posso gerar uma lista com índices que correspondem à quantidade de elementos que estão contidos em uma lista. Parece um pouco complicado, mas vocês vão ver exemplo disso aí daqui a pouco. Então vejamos. Ó. Eu tenho uma lista com 3 elementos. Aqui é o índice 0, aqui é o índice 1 e aqui é o índice 2. Certo? Então, se eu quiser zerar uma lista com os índices 0, 1 e 2, o que é que eu faço? Ó, len me dá o valor 3, né? Porque são 3 elementos na lista. Se eu fizer o range de len, que é 3, não, len de 3 vai me dar uma lista com 0, 1 e 2. Lembrando que o 3 não é incluído. Tá? Então vai ser interessante usar o for, né, junto com o range e o len, tá? De length. Porque aí com range de length de uma lista eu consigo pegar justamente elemento por elemento, índice por índice da lista e atribuir uma variável de iteração dentro do for. Tá? Então, para determinadas situações, não tem tanto interesse no uso da função range com len, mas para fazer alterações vai ser bem interessante. Vamos entender primeiro como é que funciona. Então vejamos. A gente já está acostumado a, dado uma lista, usar o for, né, com a variável de iteração. Eu digo, né, que para amigo, dentro, né, ou seja, dentro dos valores que estão contidos na lista, pegue para cada elemento e faça uma interação com ele. Então, primeiramente vai ser Joseph, depois Glenn e depois Sally. Então, imprime, né, Joseph, Glenn e Sally. Eu posso fazer de uma forma diferente isso. Tá? Uso uma variável i, que seria o meu índice. Tá? Lembre de usar variáveis mnemônicas. Tá? Range, certo? Mas antes de chamar o range, eu executo o len. O que é que o len faz? Ele vai me dar o valor que é o comprimento de amigos. Qual é o comprimento de amigos? 3, né? Então é como se eu estivesse fazendo range de 3. Portanto, gerando 0, 1 e 2. Uma lista com 0, 1 e 2. Bom, já que eu tenho essa lista de 0, 1 e 2, os valores de i vão ser quais? 0, 1 e 2. Se eu faço amigos índice i, indiretamente eu estou fazendo o quê? Amigos, índice 0, na próxima iteração, amigos, índice 1, na próxima iteração, amigos, índice 2. Certo? E atribuo esse valor que é acessado à variável amigo, né, e imprimo aqui. Tá? Em termos de resultado, esses dois aqui são equivalentes. Certo? Porque o Python ele já faz isso aqui para você. Ó. Você não precisa se preocupar com isso, ele já faz para você. Tá? Só que tem um porém, eu não consigo, nesse primeiro laço aqui, tá, modificar a lista. Eu consigo ter acesso aos elementos da lista, mas se eu quiser modificar a lista, não tem como, porque eu não tenho acesso ao índice atual, né, que corresponde àquela variável de iteração. Certo? Tá. Bom, tem uma coisa interessante também, que aí já se assemelha às strings, né, que a gente pode usar o mais. Tá? Então, dado que eu tenho duas listas, se eu fizer a lista A mais a lista B, o que é que ele executa? Pega os elementos que estão em 1, 2, 3, na lista A e cria uma nova lista, que seria a lista C, sem alterar nem A nem B,
tá? E nessa lista C ele coloca todos os elementos que estão em A e em seguida todos os elementos que estão em B, gerando uma lista nova com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Como eu falei, se eu der um print A, apesar de eu ter usado o A na concatenação, eu não está alterando o A, ele está criando uma cópia de A, concatenando com uma cópia de B, tá? Para armazenar na variável C. Ok? Bom, da mesma forma que strings, né, você pode trabalhar com particionamento, né, com slicing de string, de listas. E segue a mesma sintaxe, a mesma ideia, sem alterar nada. Então, se eu tenho uma string, uma lista T com inteiros, né, no caso eu tenho aqui 6 inteiros, e eu faço T índice, um slice de 1 até 3, o que é que ele vai pegar? Né? Lembrando que esse número aqui, depois de 2 pontos, segue aquela mesma ideia. Ele não pega esse número, esse índice e inclui na lista gerada. Tá? Vai incluir até o anterior a ele. Então, de 1, 2 pontos, 3, na verdade ele vai pegar o índice 1, o índice 2, mas não pega o índice 3. Então eu vou ter o quê? 41 e 12. 41 é o índice 1, né? E 42 é o índice 2. Tá? Então eu tenho aqui o 0, 1, 2, 3, coincidência, né? 4 e 5. Tá? Então esses são os índices. T é um slice, né? Quando eu não boto nada, lembra lá dos strings, quando eu não boto nada é do início, tá? Então é como se fosse de 0 até 4, tá? Só que ele não pega o 4, então ele vai pegar 0, 1, 2 e 3. Termina antes do 4. Então a lista vai ter 9, 41, 12 e 3, ok? Beleza. Agora, se eu pego um slice da lista de 3 até indefinido, na verdade ele vai pegar até o final. Então, começando do índice 3, que é o índice 3, é justamente o valor 3 aqui. Então ele pega o 3, 74 e 15. Ok? Tá, e essa outra aqui, eu não formei nada. Simplesmente botei 2 pontos entre os colchetes. E aí, o que é isso? Isso é uma coisa interessante, porque na verdade eu posso fazer uma cópia de toda a lista, sem precisar, né, criar uma nova lista e adicionar elementos nessa lista um por um. Aqui ele simplesmente pega um slice que é a cópia completa da lista T. Ok? Então tem os mesmos elementos que estão lá na lista original. Tá? Bom, aí né, eu usando o comando dir, né, eu posso saber quais são os métodos, né, que uma lista oferece para a gente. Tá? Então tem o método append, count, né, conta, né, extend, index, insert, pop, remove, reverse e sort. Tá? Aqui embaixo a gente tem o link, se vocês quiserem olhar a documentação, né, com mais detalhes sobre essas funções, mas eu vou nos próximos slides mostrar para vocês algumas delas. Tá? Bom, então, como eu já comentei, né, a gente tem duas formas de criar uma lista vazia. Na verdade eu comentei só uma, que é usando, né, abre colchete e fecha colchete. Tá? Mas eu tenho também aqui ó, uma chamada list. O que é isso aqui? Na verdade eu estou chamando construtor. Estou criando uma lista vazia. É a mesma coisa que isso daqui. A sintaxe é uma forma diferente. Então isso aqui a gente chama de um açúcar sintático, né? Porque pensando da forma mais genérica, né, aqui é uma chamada de um construtor que vai gerar uma lista para mim. Tá? Mas né, vamos abstrair isso porque isso já é um detalhe mais técnico que eu não quero que vocês se prendam. Tá? Então, dado que eu já tenho minha lista vazia, quando eu faço um append de uma string livro, o que é que significa append? Né? Você lembra append, de apêndice, né? de adicionar no final. É justamente isso que ele faz. O método append, ele coloca o que você passar como parâmetro, né? no final da lista. Como a lista está vazia, ele vai botar no índice 0. Se eu faço um append novamente sobre a mesma lista, a lista não está mais vazia, já tem a string livre. Então ele vai adicionar no próximo índice que está livre, que seria o índice 1. Tá? E por aí ele vai andando, né? Vai fazendo, né? Toda vez que eu dou um append, ele vai acrescentar em mais uma posição da lista. Tá? É como se a lista fosse crescendo. Então se eu desse um print nesse momento, eu teria dois elementos, o livro e o valor 99. Tá? Se eu faço um terceiro append,
de biscoito e depois imprimo a lista, então eu vou ter 3 elementos guardados na lista, no índice 0, no índice 1 e no índice 2. Ok? Bom, mas eu tenho outros métodos, né, que, na verdade aqui tem outros operadores interessantes, né, que é para verificar se um valor está contido na lista ou não está contido. Tá? São os operadores in e not in. Né? Not in. O in, você dá o valor à esquerda dele, né, do in, e à direita você coloca qual é a lista. O que é que o Python faz? Ele procura esse elemento na lista. Se esse elemento estiver na lista, ele retorna true. Então vejamos, se eu tenho uma lista nums que tem valores de 1, que tem os valores 1, 9, 21, 10 e 16, e eu pergunto aqui, 9 in nums, ou seja, 9 está em números, aí o que é que o Python faz? 9 é igual a 1? Não. 9 é igual a 9? É. Então retorne true. Aí eu pergunto, 15 está em nums? Aí ele vai ter que fazer, 15 é igual a 1? Não. 15 é igual a 9? Não. 15 é igual a 21? Não. 15 é igual a 10? Não. 15 é igual a 16? Não. Acabou. Então 15 não está em nums. Falso. Tá? Agora, lembram do notin que eu comentei? O notin é o inverso. Ele fica satisfeito quando o valor não está em números. Então para ele é true quando 20 não está em números. Tá? 20 está aqui? Não. Então ele vai comparar 20 com 1, com 9, com 21, com 10, com 16 e vai chegar à conclusão que 20 não está em números. Ok? Então vai ser true. Porque ele vai satisfazer se 20 se não estiver em números. Ok? Bom, lembrando, né, que pelo fato de você ter índices na lista, então existe essa noção de ordenamento, né? Quem vem antes de quem está no índice 0, quem está no índice 1. Então você pode considerar que os elementos têm uma certa ordem na lista, porque ele não está lá, a lista não está contendo os valores sem nenhuma organização. Tá? Ela está organizada por essa posição que é dada no índice. Tá? Então, como uma tarefa bem importante dos computadores é ordenar as coisas, o Python ele oferece um método sort, tá, que modifica a lista ordenando os valores, né, que estão armazenados nela. Tá? Então, se eu chamar sort sobre a lista amigos, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar, né, J, G e S, tá? E comparar qual é a letra que, né, a primeira letra que está antes no alfabeto. Tá? Então, ele vai pegar Glenn e vai botar antes de Joseph, porque Glenn vem antes na ordem alfabética, quando comparado com Joseph. E Sally vai ficar por último. Tá? Então, o resultado seria esse daqui. Ó. Okay? Glenn, Joseph e Sally. Ok? Então, dessa forma, né, se eu quiser acessar o índice 1 de amigos, ele vai retornar Joseph. Tá? Percebam que ele alterou a lista amigos. Joseph anteriormente estava na posição 0, quem estava na posição 1 era Glenn. Então fiquem atentos a isso. O sort ele modifica a lista. Você não precisa atribuir o resultado dele, da chamada a este método, para uma nova variável lista. Ele altera a lista original. Então cuidado com isso. Inclusive, vários desses métodos de lista eles não retornam valores. Tá? Então você tem que chamar, ele vai alterar a lista original. Como eu comentei, além dessas funções, nesses métodos, a gente tem várias funções que facilitam a nossa vida. Vocês estão lembrados quando a gente comentou lá sobre idiomas para laços, para calcular o maior valor, o menor valor, a soma, a média. Tá? Vocês vão ficar tristes porque o Python... Tristes ou alegres, né? Porque não vão ter que fazer essa coisa repetitiva. Porque o Python já oferece funções que, por exemplo, lhe dá o número de elementos que está contido na lista. Eu já comentei. Len de nums, ele vai lhe dar o valor 6, que são 6 elementos contidos na lista. Agora, qual é o maior valor? Lembra que a gente fez, eu mostrei para vocês um slide, né, que usavam, demonstrando o uso do for e tal. Aqui o Python já faz isso para a gente, bem facilzinho. É só você chamar max e passar a lista. Ele vai procurar na lista o maior valor que ele
encontrar. Beleza, né? Muito fácil. Devia ter dito isso antes. Poderia ter dito, mas o objetivo é que vocês entendessem a usar o laço e, de certa forma, alguém fez essa função. Portanto, né, deve ter usado um laço para isso, ok? Mínimo vai lhe dar o valor 3, que é o menor valor, e máximo vai lhe dar o valor 74, que é o maior de todos aí. Tá? Da mesma forma, eu tenho uma funçãozinha aqui interessante, que é a função sum, né, de somar em inglês. Função sum, ela retorna 154, que é a soma dos elementos que estão na lista. Tá? Beleza. Se eu quiser calcular a média, o que eu preciso? Sum e len. Eu já tenho o comprimento, ou seja, quantos elementos tem na lista. Basta pegar a soma e dividir por len, né, que vai dar o número 25 aqui. Ok? Lembrando aquela história da divisão no Python 2.7, divisão de inteiros. Tá? Ele faz ele trunca, né, o valor fracionário. Tá? Bom, então, dessa forma, né, a gente tem aqui o uso de listas, né, para armazenar valores, certo? E depois fazer o uso das funções de somar e comprimento para calcular a média. Tá? Então eu tenho aqui um exemplo que faz isso, mas que não usa listas. Eu leio o valor, tá, e vou acumulando esse valor em uma variável total e também vou incrementando um contador toda vez que eu leio um valor. Para que no final eu tenha esse total, certo? E divida pelo contador, me retornando exatamente a média dos valores numéricos. Tá? Nessa outra alternativa aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu leio um valor, tá? Se esse valor não for igual, se ele for igual a fim, eu vou sair, né, do laço, executar um break, da mesma forma que aqui, né? E vou calcular a média, certo? Então a dica para terminar o programa é quando digita fim, certo? Ou digita o número ou digita fim. Se digitar o número, ele vai acumulando isso na lista, certo? Então observe o seguinte, esse segundo programa aqui em verde, ele tem uma diferença importante em relação a esse primeiro. Nesse daqui eu tenho mais variáveis, tá, beleza. E tenho também um custo de ficar fazendo essa soma e alteração da variável. Já esse outro eu vou guardando mais coisas na memória. Se eu tiver muitos números, essa lista vai acumulando na memória, certo? E somente no final é que eu vou fazer a continha da soma e a divisão, né, pelo número de elementos da lista. Então eu diria que esse programa daqui ele é mais eficiente, porque eu uso menos memória. Se eu tiver 10.000 elementos, esse programa aqui vai calcular usando a mesma quantidade de memória que gasta para um elemento, para dois elementos. Já esse outro aqui não, porque ele vai acumulando na lista os elementos e essa lista vai crescendo. Ok? Então, cuidado aí, não saiam usando necessariamente lista para tudo. Tá? Pensem bem se vocês precisam armazenar os dados até o final do programa. Tá? Mas, para um curso inicial, que vocês não vão fazer programas muito complexos e com grande quantidade de dados, né, algumas coisas são permitidas, digamos assim. Né? Bom, então, de certa forma, a gente também vai ver que existe uma forte, né, integração aí das listas com as strings. Tá? Então, tem funções de métodos de strings que retornam listas. Tá? Então, um método bem interessante é o método split. Tá? Então, quando eu chamo split sobre uma string, tá? Então ABC aqui é uma string, o que esse split faz? Split em inglês é você quebrar, né? Você dividir em pedaços. Né? Então, se eu tenho uma string e eu quero dividir em pedaços, né, logicamente, o que é que se imagina? Que esses pedaços são as palavras, certo? De uma string. Por isso que eu escolhi o nome palavras para a variável. Então, a variável palavras armazena uma lista de palavras. Ok? E quais são as palavras da string ABC? Com 3 palavras. Tá? São 3. Né? Essa lista de palavras deveria conter 3 strings. Com outra string 3 e outra string palavras. Como está mostrando aqui. Ó. Ok? Bom, se eu chamar o print
len palavras, ele vai me dar o comprimento da lista de palavras. Vai me dar o valor 3. Tá? Já se eu quiser palavras índice 0, o primeiro elemento da lista de palavras, quem é? Com. Tá? Então sai aqui o com. Então essa split é bem interessante, certo? Então, posso, se eu quiser dar uma string qualquer, se eu tiver uma lista de palavras, uma lista de strings, tá? Eu posso usar o for, tá? For para imprimir palavra por palavra que está contido na lista de palavras. Essa lista de palavras poderia ter vindo aqui do split, né? Dando uma continuação desse programa, certo? Então veja que as coisas estão se arrumando, né? Tem strings, tem listas, tem o for e tudo isso está se integrando muito bem aí no Python, tá? Bom, agora esse split ele tem uma coisa mais rica, né? Que ele separa, e eu não tinha comentado isso ainda, né? Separa as palavras através de espaços, tá? Então ele ignora os espaços, mas para ele o espaço é a forma como se separam as palavras. Então se eu tenho aqui uma string que tem uma palavra 1, seguida de um espaço, a palavra monte, seguida de vários espaços, depois a palavra de, seguida de mais um espaço, e a palavra espaços, então eu tenho quantas palavras nessa string? Tenho apenas 4 palavras. Se eu chamar split sobre linha, ele vai me dar uma lista com 4 palavras, como está aqui, ok? Agora, suponha que eu tenha linha com este valor aqui, primeiro, segundo, terceiro, separados por ponto e vírgula. O que acontece se eu chamar split? Ele vai separar primeiro, segundo, terceiro? Não, porque ele não encontrou nenhum espaço. Então, para ele, isso aqui é uma coisa só. Não adianta você chamar split que ele não vai fazer milagre, tá? Então, algo aqui vai conter apenas, vai ser uma lista com uma string apenas, porque ele não encontrou o que a gente chama de caractere de delimitação, também chamado de delimitador, tá? Que naturalmente é o espaço em branco, certo? Ah, professor, mas eu quero separar. Pode sim, só que você vai ter que informar ao split qual é o delimitador que você quer usar. Nesse caso aqui é o ponto e vírgula, né? Não é o ponto e vírgula que está separando? Então, faça um split usando como caractere delimitador ponto e vírgula. Aí sim você vai ter o que se espera, que seria uma lista com primeiro, segundo e terceiro. São 3 elementos nessa lista. Tanto que o len de algo, né, tá aguardando agora 3, diferentemente de antes que estava aguardando, que retornava o valor 1. Tá? Ok? Bom, aí tem coisas mais interessantes também, né, pra gente ver, tá? Que o split é bem importante aí quando você estiver trabalhando com arquivos, certo? Porque às vezes a gente precisa trabalhar, separar os pedaços, você lê linha por linha de um arquivo e parte daquela linha o que lhe interessa, certo? Então se você consegue fazer um split, que seria quebrar essa linha em pedaços menores, né, eu consigo andar nesses pedaços menores facilmente usando a lista e extrair mais facilmente o que é necessário lá do arquivo. Tá? Então, lembrando aquele arquivo que contém uma mailbox, né, ou seja, uma caixa de correio, tá? E ela contém várias linhas com as mensagens, né, com os cabeçalhos das mensagens. Tá? Então, esse programa aqui ele abre esse arquivo texto que contém as mensagens numa caixa de mensagens e percorre linha por linha do arquivo. Tá? É um for, onde a variável de iteração é chamar linha, e ele percorre aqui com um file handle, né, ou seja, com um manipulador de arquivo, que foi aberto aqui em cima. Tá? E para cada linha, o que é que ele elimina? rstrip. O que é rstrip? É write strip, ou seja, ele tira os espaços em branco, né, quebra de linha também, o barra n, tá, do final, e você vai ter apenas, né, a string, né, nesse molde aqui. Vamos supor que você tenha essa string daqui até aqui. Então, se você tivesse aqui um barra n, que na verdade existe, né, no arquivo, esse caractere vai ser eliminado pelo rstrip. Tá? Bom, mas só me interessa, tá? Só me interessam, na verdade, as linhas que começam com from. Né? Porque de repente eu quero saber, ter acesso qual foi o dia da semana, né, que foi enviada uma mensagem. Tá? Então se eu tenho interesse no Saturday, né, do sábado, ou seja, no dia, então
eu pego e apenas as que começam com from, tá? Então starts with, né? Se uma linha que é, né, um string começa com from, se não for isso, eu vou dar um continue, ou seja, vai pular para a próxima iteração se houver. Caso contrário, né, ele vai continuar simplesmente a executar o programa, tá? Onde ele faz um split da linha, que é justamente isso tudo aqui, tá? Então ele quebra aqui, quebra aqui, né? Aqui, 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 certo? Então eu vou ter essa separação aqui, ok, pessoal? Bom, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 strings compondo a minha lista, tá? Na verdade, tem mais um aqui, né? Tem um espaçozinho. Eu me passei nesse espaço, tá? Bom, então, quando eu executo esse trecho de código aqui, ele vai me mostrar, né, justamente isso daqui. Uma lista com, né, esses elementos que estão separados a partir dos espaços, tá? Bom, tem uma outra coisa interessante que a gente pode fazer, né, que a gente chama de particionamento duplo, né, o double split, né, que é você chamar o split e ir quebrando as strings em pedaços menores e muitas vezes precisando usar delimitadores diferentes, tá? Então vamos supor que naquele mesmo arquivo eu precisasse, que não fosse necessário, na verdade, saber ter acesso ao dia da semana. Se eu quisesse ter acesso ao domínio, tá? Se eu quisesse ter acesso a ele, ele seria parte da segunda string, né? Então a segunda string é o e-mail completo. Então ele vai estar no índice 1. Então se eu tenho uma string que vai daqui até aqui, armazenada em linha, quando eu chamo split, ele vai quebrar em 7 pedaços, como a gente viu no slide anterior. Sendo que aqui eu tenho o índice 0 e aqui o índice 1. Se eu faço palavras índice 1, ele me dá o que? O e-mail, que é esse pedação todo aqui. Mas o que de fato eu quero não é o e-mail. O que eu quero é o que está em amarelo, é o domínio. Tá? Então, eu cheguei nesse ponto, eu fiz o primeiro split, certo? Mas eu preciso fazer um outro split, que seria pegar este outro trecho daqui. Então, como é que eu faço? Eu vou pensar em dividir isso aqui, colocando, né, usando como delimitador o arroba, e à esquerda eu tenho o nome do usuário e à direita eu tenho o domínio daquele e-mail, ok? Então, é só eu fazer um split usando o arroba, né, sobre a variável que guarda a string contendo o e-mail, tá? Então, o split vai me dar uma lista com 2 valores, e vejam que o arroba vai sumir na história aí, porque ele é o delimitador. Então eu vou ter 2 valores na minha lista, ok? Se eu fizer um print do índice 1, ou seja, o segundo valor da lista, eu vou ter exatamente o que eu necessito, certo? Então eu poderia inclusive, né, que se eu quiser saber qual era o país, aí eu poderia fazer um terceiro split, que seria separar o domínio pelo ponto. Então eu teria aqui o país, né, que seria o terceiro, o índice 2 dessa string, né, dessa lista de strings que poderia ser particionada, ok? Bom, então como sempre eu comento, né, esse curso aqui ele é baseado no curso do professor Charles Severance da Universidade de Michigan, certo? Então a proposta dele é que a gente, né, dissemine a programação, né, e esses slides são baseados, são traduzidos a partir do material dele, então podem copiar, podem disponibilizar sem problema nenhum, que isso aí não tem questões legais envolvidas, tá? Então é isso aí, pessoal, até a próxima aula.